Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui estamos para mais uma reflexão do Evangelho, neste dia 9 de março de 2024, terceira semana da Quaresma. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos contar uma história, uma parábola. Ele fala de dois homens que vão ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O primeiro, o fariseu, era um homem respeitado pela sociedade, um homem de posição. E o segundo, o cobrador de impostos, era visto como um pecador público, um traidor do povo, porque cobrava o imposto do povo judeu e enviava para Roma. O fariseu estava de pé, bem próximo do altar, e ele fazia uma oração de vaidade, uma oração de elogio de si mesmo. Ele dizia: eu te agradeço, Senhor, porque não sou como os outros. Veja que ele já começa a rezar de forma errada. Jesus, ele não se agrada da oração dos orgulhosos, dos prepotentes, daqueles que se acham santos, daqueles que se acham melhores do que os outros porque fazem isto ou fazem aquilo. Não. Deus não fica olhando para essas coisas. O que agrada ao coração de Deus é uma oração humilde, uma oração onde nós nos colocamos no nosso lugar, o lugar de criatura, o lugar de pecadores, e busca a misericórdia do Deus justo e santo. O fariseu dizia assim: eu não sou ladrão, não sou desonesto, não sou adúltero, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Um homem que cumpria as leis. Um homem que, de certa forma, tinha moral para dar e vender. Cumpria suas obrigações religiosas, era fiel aos seus preceitos. O único problema deste homem era a vaidade. O único problema dele era o orgulho, porque ele se considerava uma pessoa santa, e ai daquele que se considera santo. Diante de Deus, devemos ser humildes. Até mesmo aqueles que viveram a santidade não se atreviam a reconhecer a graça de Deus desta forma. A maioria dos santos, aliás, todos os santos, vão se colocar numa posição bem humilde. Basta a gente se lembrar de São João Batista. Jesus disse que João Batista não era tão santo que não existia na terra um profeta igual a ele, nascido de mulher. Mas o próprio João, da sua própria boca, ele dizia: quem vem depois de mim é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Vejam, meus irmãos, João, um homem santo, o homem que recebeu o maior elogio que saiu da boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas da boca de João não saía elogio para si próprio. Pelo contrário, ele se reconhecia pequeno, ele se reconhecia necessitado da graça do Senhor. Perguntavam para ele: tu és o Messias? Não sou. Tu és o profeta? Não sou. Quem és tu? Eu sou uma voz que clama no deserto. Observem a Virgem Maria, a mulher mais santa, a criatura mais pura, mais santa que já pisou nesta terra. Ela vai dizer o quê? Porque o Senhor olhou para a minha humildade. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, meus irmãos, quando você encontrar alguém que se autoelogia, que se reconhece santo,
pode saber que aquela pessoa não agrada a Deus. Diz a história que certa vez uma freira estava com fama de santidade no seu convento e o Papa enviou um bispo para fazer uma pesquisa, para fazer uma averiguação. E quando este bispo chegou neste determinado convento, aquela jovem freira, que tinha fama de santa, saiu na porta para recebê-lo. E ele perguntou: quem é a freira santa que mora neste convento? E a freira respondeu: sou eu, o senhor está falando com ela. O bispo deu as costas, voltou para Roma e disse: Santo Padre, lá não tem nenhuma santa. Lá não existe santidade alguma. O que encontrei foi uma mulher orgulhosa. Então, meus irmãos, não caiamos na tentação de achar que somos bons, de achar que somos melhores, de achar que somos santos, porque essa oração não agrada a Deus, não sobe ao céu e nem terá a resposta do Senhor. Pelo contrário, o cobrador de impostos, ele ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Veja, meus irmãos, ele não vai se vangloriar, ele não vai reconhecer nada demais na sua pessoa. Ele simplesmente diz: meu Deus, misericórdia, tende piedade de mim. E Jesus vai dizer: este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Que essa palavra toque o seu coração neste dia e que nós possamos fugir de toda reverência, de toda louvação. Não aceitemos, nem eu, nem você, nem ninguém, que nos chamem de santos, que nos chamem de pessoas melhores, porque todos nós somos pobres pecadores, necessitados da graça de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente pequenos e humildes, porque somente assim nós iremos agradar ao coração de Deus. Sejamos como João Batista, como a Virgem Maria, como tantos santos que passaram por esta terra. Eram grandes aos olhos de Deus, mas aos seus próprios olhos eram pequenos, pobres e necessitados de misericórdia. Que o Senhor te abençoe neste dia e sempre, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique em paz e até amanhã com mais uma reflexão.